nestas coordenadas incertas para mais um badminton com as penas de Ícaro. Como é que vocês estão? Este silêncio é revelador de qualquer coisa. Ou o meu ouvinte é incapaz de comunicar comigo telepaticamente, ou então sou ouvido por uma caterva de mimos. Se é o público que eu estou à espera, não faço ideia. Atualmente, em alguns sites, estou-me a recordar do Substack, forma de comunicar com uma espécie de chatbot e fazer perguntas deste género. Como é que eu posso encontrar a minha audiência? Para a pessoa mais liberal no sentido mais manco do termo, não há maldade nenhuma. No entanto, visto com o olhar cómico, se aplicarmos isso a todos os quadrantes da vida, para os mais românticos, para os mais cerebrais, nós que contemos dentro de nós uma matilha de perdigueiros, nós que achamos, seja pela intuição, seja pela razão, seja pela fé, qualquer um desses grandes perdigueiros, e eles que acasalam uns com os outros, há aqui uma insânia, há aqui uma promiscuidade que dá à luz uma ninhada de mini rafeirinhos. Este é o rafeiro para a comédia, este fareja comédia, este fareja tragédia, este tem um dedinho que adivinha. Vocês já conhecem todas essas variações. No entanto, quando amadurecemos a cabeça e alguns o coração, damos-nos conta que o nosso faro está desafinado. Há quem tenha um faro em diminuendo. Já conheceu melhores dias? Eu antigamente de 4, e este 4 é literal ou figurado, dependendo das escolas. Há quem pratica bipedia de formas inusitadas. Aqueles da área de SAD podem alegar, e com razão, não ouvirão da minha boca contra-argumento, que a melhor forma do homem experimentar a bipedia é de 4. Está bem. É aí que nos desembaraçamos daquelas palavras todas com que compomos o nosso discurso de pessoa bem-falante, armado em artista da grandiloquência. Aquilo que nós queremos é fugir de qualquer coisa. A comédia. Ia dizer comédia é, mas não me cabe a mim definir a comédia. Cabe ao mundo. Em relação à comédia, o que é que podemos dizer? Podemos falar de algo que está muito ao rés da comédia. Voltando ao início, Dioniso, o deus da comédia, o deus da tragédia, o deus da insânia. Este terço, que é transbordante, pensando nestas três coisas como uma espécie de cadáver. E se uma destas coisas está morta, se a comédia está morta, suspeito que morrem as outras três. Entretanto, pode surgir um exegeta que me contraria. A tragédia é imortal. A insânia é parcialmente imortal e só isto é como se pensássemos na omnipotência sazonal. Deus é sazonalmente ou periodicamente omnipotente, mas tem aqueles dias de folga em que, caso os demónios e essa turba de demónios encabeçada pelo iluminado, Lúcifer, podia dar-lhe ali uma desforra à altura, não sabendo. Está a ruminar essa derrota no inferno, ou no nono círculo de Dante, no centro de todos os círculos, ali a ruminar a raiva, aí aquele gajo. E ele também está ao corrente das coisas que se passam. Mesmo o mais crente, que é sempre um crente desazado, um primo afastado de Ícaro, que, ao contrário de Ícaro, não se dignou a cair no mar, acha que Deus, com estas palavrinhas, tintim por tintim, e nem precisa ter popa, diz que Deus é omnipotente, pode tudo, a não ser levar com uma piada, porque Deus, criador do universo, segundo as palavras dessas pessoas. Eu não estou aqui para contrariar ninguém. No entanto, cria o universo, tudo o que vocês possam imaginar, desde planetas, supernovas, buracos negros, e o buraco negro, bom, já vamos aí. Até às coisas mais pequeninas, até ao mundo microscópico, até à mecânica quântica. Criou a ordem, criou o caos. Segundo certas mitologias, há umas que primeiro veio o caos e apareceu uma espécie de demiurgo a tentar instalar a ordem. O que nós podemos dizer, e ao dizê-lo estamos logo a criar inimigos, é que o trabalho desse demiurgo, desse criador, ficou inacabado. Porque há aí sementes de caos por todo lado. Mas é a forma como o homem lida com as coisas é que cria esse estado de animosidade. Estamos tramados. Seria expectável que um ser que pode tudo, perdoem-me o salto, não é um salto quântico como se costuma dizer.
pessoas que, em faltando o termo, dizem salto quântico para dizer que é um salto do caraças, quando o salto quântico é uma coisa mínima. A não ser que queiram utilizá-lo nesta acessão. O salto quântico tem uma característica que o distingue de qualquer outro salto, que é exato. Não pode ser mais nem menos. É assim e não pode ser outra forma. O eletrão, vamos lá ver, é uma pessoa negativa, é uma bolinha negativa, é isso que se lhe aponta. No entanto, é avesso à negociata, é avesso ao diálogo, que está na base da democracia. Nesse aspecto, o eletrão, pensando no efeito fotoelétrico, que foi enunciado pelo Sr. Einstein num dos 3 papers em 1905, o ano Mirabilis, onde ele cria-me 3 papers assim do nada. No ano, vejam bem como é que a distância é que temos dessa cabeça. No ano, efeito fotoelétrico, movimento browniano e os rudimentos da gravidade, fazendo uma espécie de acrescento às ideias de Newton. Tudo no ano. Mesmo ele não querendo, não sei se é o destino, se há certas ideias que fogem ao seu criador. E se pensarmos no efeito fotoelétrico, apesar de Einstein estar contra as ideias da mecânica quântica, porque segundo ele, Deus não joga aos dados, ele é, mesmo sem reconhecer a paternidade, um dos pais da mecânica quântica. Baixando aqui o nível, vários degraus, vamos para o primeiro patamar. Einstein tinha uns colhões fecundos. Fundou uma nova área da física, a relatividade, mas também esteve lá na mecânica quântica. Algo que ele, durante toda a sua vida, não achou muita graça. Isto não pode ser assim tão caótico. No entanto, esteve lá. E esta característica do eletrão, que só salta se for determinado valor. Se pensarmos em raiva, vamos humanizar o eletrão? Sim, estamos num século em que se humaniza cada pintelho. Humanizando o eletrão, ele está à espera de acumular uma certa raiva. Não é energia, é raiva. Menos que essa raiva não salta, mais que essa raiva também não. Não há forma de negociar. A democracia não funciona com o eletrão. E se saltasses com menos energia? Não, o eletrão não quer saber disso. Vamos mudar aqui as condições de pressão e temperatura. Não tentem ludibriar o eletrão. O eletrão tem aquilo. Eu só salto daqui. É aquela ideia muito humana. Se for para um sítio melhor. Raramente é associado ao eletrão. Ok, partícula negativa, sim, mas firme na sua convicção. É aquilo que o homem devia fazer. Já foi dito por vários pensadores, poetas, filósofos, etc, etc. O homem devia coincidir consigo mesmo, devia coincidir com o seu discurso. Se eu digo que sou isto e isto e isto, então devo caminhar para isto. Usando linguagem matemática, que é muito boa para espantar público, e pardais. No outro dia estava a tentar enunciar um integral e espantei os pardais. Por um lado fiquei magoado, por outro comi a minha torrada descansado. O que é que me magoa? Podemos vê-lo como uma inspiração? Talvez, mas se enumerecermos esta característica da democracia, pelo menos idealmente romanticamente, porque na prática depois é outra coisa. A democracia é pau para toda a obra, é muito resvaladiça. É aquela ideia também muito simples, mas é sempre um bom ponto de partida para tentar perceber o que é a política. Um poder sem contrapoder vira tirania. Em qualquer uma das situações, em qualquer ambiente. Trabalho, relações amorosas, amigos, etc. Essas coisas que vocês veem nos livros e às vezes sentem na pele. Qualquer coisa sem contrapoder vira tirania. E este refrão, vamos entoá-lo várias vezes. Qualquer poder sem contrapoder vira tirania. Mesmo que pertença ao nosso repertório mental, quase que migrou para a esfera do entretenimento. E uma das coisas que está... Isto não é comédia, aqui não entra comédia nenhuma. Aqui estamos só a desabafar, já houve um bocadinho de comédia, para quem percebeu. Não percebi essa comédia. De há uns tempos para cá, será que vamos por aí? Seja a comédia, seja a arte, houve aqui uma espécie de promiscuidade entre a arte e o entretenimento. Quase toda a arte passou para o lado do entretenimento. A arte na acessão mais forte, que é... A arte faz com que o homem se cumpra num mundo que está a apontar todo para o outro lado. É como se o mundo dissesse vai por aqui e o artista, por diversas situações, e aqui podem vocês sacam da sebenta do pós-modernismo, sacam da sebenta do romantismo, sacam deste e daquele autor, do Foucault, do Rousseau e qualquer coisa acabada em O. O artista, pelo menos aqueles que me interessam, é este que numa situação normal, os números apontam todos para o outro lado. E ele empreende uma luta cerrada, que é a luta mais desigual de todas, que é ele contra o mundo. Vocês podem estar
com problemas a digerir esta metáfora. Então deixem-me recuar um pouco. Estou aqui com um comichão no nariz, não sei se isso vos interessa, mas como é hábito nos podcasters atuais, têm de descrever tudo o que está a acontecer no momento e aquilo que aconteceu nas suas vidas. Nós somos, sem querer, mas querendo também, porque somos golosos, estamos a precisar desses detalhes, ouvintes de uma biografia que muitas vezes está a ser ficcionada para propósitos do espetáculo. De há uns tempos para cá, tudo se tornou mais ou menos diarístico. Houve um retrocesso na imaginação e qualquer coisa é um pretexto para falarmos de nós. Eu não sei se eu em particular interesso. Aliás, eu duvido muito que qualquer coisa que saia de uma boca, para legendar o autor da boca, podemos trasladar isto para ambiente humorístico. Alguém que vai ao médico e fala de si. A pessoa não gosta de falar de mim. Eu não falar na primeira pessoa, eu acho muito básico. Eu vou usar o personagem, vou fornecer um contexto que nada tem a ver com o meu. E depois, certamente, haverá ligações. Aquela frase, todo o romance é autobiográfico, uns mais escancarados, outros não. Também seria engraçado até certo ponto, pelo menos no campo da abstração. Na prática, era pedir ao médico um exercício que nos condenaria a certos erros. No entanto, em ambiente humorístico, é louvável. Uma espécie de dissecação do texto. Segundo as suas palavras, a reação desta personagem àquela situação depreende que o senhor tem dor não sei onde. E a pessoa, ciente da sua dor, falhou. Quem faz o livro é o leitor. Corte-me, pai, uma perna. Mas doía-me era a orelha. As coisas acontecem, temos de dar liberdade criativa a quem nos lê. Ou a quem nos ouve, neste caso. A crítica sumária daquilo que há pouco estive a dizer. Há um retrocesso claro na imaginação e nem quero usar um exemplo cimeiro, por exemplo, na literatura, o Italo Calvino. Comparar alguém deste século, mesmo os melhores exemplos, em qualquer uma das áreas, seja pintura, seja literatura, seja essas pessoas assim, robustas, não é? Que nós dizemos, ui, a cabeça dele, como é que ele pensou naquilo? É um trecho da biografia, e normalmente escancarado, e às vezes só parou as patilhas. Agora olhamos para o Calvino e, aquilo não é a vida dele. Ou se está mesmo nas entrelinhas. Está mesmo nas entrelinhas. E qualquer coisa que possam pensar do Calvino. Cidades Invisíveis, os contos cosmicómicas, se a memória não me falha. Qualquer livro, aquele romance, esse sim pode ser apodado de meta. Esse aí é meta até o delírio. É um mestre supremo da metacomédia. Mestre supremo disso e de outras coisas. Como é que se chama aquele puto que se recusa a pisar o chão e vive para sempre em cima das árvores, em cima das coisas, só que nunca pisou ao chão. Fiquei-me a matutar. Mas não vou à procura. De lá para cá, as coisas... onde é que nós fomos, não é? A nível de imaginação. As coisas estão ligadas. Este registro que parte a partir do eu não consegue sair e depois surgem uma espécie de acessórios que fazem com que ele se torne protagonista independentemente de tudo, cria bons pretextos. Isto é saúde mental, não sei o quê, vamos falar. É mais uma forma de falar de mim. Primeiro ficcionei e depois já vi na vida real pessoas que se encontram, não para falar sobre coisas delas, para trocar bolas, à falta de melhor termo. Elas não tomaram consciência disso. São uma espécie de bonecos de ventríloco em que, como é que elas falam? E o meu psicólogo, o meu terapeuta disse-me isto sobre isto, não sei o que, sobre mim. E a pessoa retruca da mesma forma. Essas pessoas, se olhassem para trás, viam o terapeuta, cada um no seu rabinho, a fazer as vozes. Será daquelas coisas que, quando olharmos para trás, não nós, mas as gerações futuras, vamos ver que houve aqui muita banha da cobra. É fácil de ver quando há muitas coisas a sair da boca dos terapeutas como dogmas. Há um livro, qualquer coisa da melancolia, de uma filósofa, que já alerta para essas coisas. Qualquer coisa à volta da melancolia, do discurso que, em tempos, era considerado manhoso, chalupa dos gurus e dessa malta, dos empreendedores. Havia um fosso. Houve em tempos. Atualmente está tudo muito colado. Às vezes é indistinguível, mas como tem o prestígio da suposta ciência, criou-se aqui uma espécie de labirinto do qual é impossível sair. As pessoas procuram legitimação, o psicólogo ou o terapeuta, no limite, não é um crítico,
Pensando na figura mais pura do crítico, esse ponto que é um crítico de literatura, está ciente da fauna e da flora, e ao entrar aquele elemento, em princípio estranho, que tipo de interações é que ele pode criar naquele ambiente? Se é nocivo, se não é, se faz parte, se não faz. E o psicólogo não pode fazer isso, só a muito custo. Muita da terapia, e sobretudo a terapia de pessoas com muito dinheiro, o que é que a terapia faz? É uma espécie de combustível para o ego. As pessoas vão certificar-se, vão ganhar certezas. Têm certezas, porque normalmente é o discurso do privilegiado, é à base de certezas, mas vencem penas. E vão lá à terapia para que o terapeuta cole as penas. E agora tenho uma certeza emplumada. E este argumento da autoridade, basta recuar uns anos ou uns séculos. Antigamente utilizávamos filósofos, cientistas como esta autoridade. Se ele disse isto, se queres duvidar disto, vem munido, traz um arsenal. E agora, o meu psicólogo diz isto sobre isso, e nem sei se ouvi bem, mas lança aqui para a conversa, é um dogma, porque está a falar de mim, a partir do momento que sinto, tudo o que eu sinto é verdade, e cria-se esta redoma impenetrável, inatacável, usem o argumento que usarem. É fascinante, mas eu acho que daqui para a frente vamos descobrir aqui coisas. Historicamente já podemos ler a profecia. Por exemplo, em relação à psicanálise, o que é que aconteceu na trajetória do prestígio da psicanálise? Um livro é Demónio da Depressão, será? É um livro muito grande de um jornalista. Houve uma zona de muito prestígio durante ali algum tempo. Depois, esta psicanálise é do lado da bruxaria. E recentemente voltou, não com o prestígio de antigamente, mas ganhou algum prestígio. É já difícil hierarquizar porque está tudo em contacto. As ideias do empreendedorismo, as ideias dos gurus motivacionais foram ridicularizadas em filmes, em séries, durante muito tempo. Não, isto é descabido. Hoje já faz parte do repertório coletivo. E o que é que eu queria dizer em relação à insânia? Que é uma parte importante desta tríade, tragédia, comédia e insânia. A forma como nós vemos a insânia mudou. Tudo muda. Tudo muda, apesar das coisas ficarem mais ou menos a mesma coisa, como dizia o Gastão Cruz. Há pouco tempo li O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdão. Potente, a vários títulos. Um deles é consolidar uma ideia. Obtive identificação, legitimou-me, validou-me. Este verbo que é usado até à náusea. Uma forma de diagnosticarmos o nosso tempo. Quando há palavras que ou não existiam ou eram usadas de forma muito circunscrita, envolvidos uns tempos, por uma razão ou por outra, e às vezes razões desconhecidas, são utilizadas como uma espécie de canivete suíço, então entramos aqui num regime de delírio. A palavra que surge para nos ajudar em situações muito concretas. Quando ela se desdobra e é como se a palavra dissesse: não tenhas problemas, eu estou aqui, resolvo qualquer coisa. O homem entrou em regime de delírio. Dando alguns passos atrás, a loucura. O livro é fascinante porque é uma espécie de relato na primeira pessoa, sendo que a pessoa é a loucura. É a loucura a falar de si mesma. E logo no início, ela fala no ápice da loucura, um dos cumes. Qual é a maior loucura? Naqueles tempos, é quando uma pessoa usa um discurso que hoje diríamos de positivista. Aquela gratidão, eu não sei quê, é como se a pessoa criasse um sistema solar que gira em torno do seu umbigo. Esse seria o cume da loucura. Envolvidos estes séculos todos, onde é que nós estamos? Eu não vou comentar. Não deixa de ser curioso esta trajetória, o entendimento da loucura. O mais louco na altura era isto que nós vemos, é um discurso interminável do eu, como se não houvesse mais nada fora do eu. Tudo são pretextos para falar de mim. Nós não temos a coragem necessária para dizer que o outro não existe. O que é que nós fazemos? Uma estratégia de primeiro. Vamos inundar o outro com descrições do eu. E arranjamos vários pretextos. É o positivo, é o mundo melhor, é agradecer. Vamos inundar o outro. O outro vai ser afundado na obra do eu. Uma pessoa centrada no eu é incapaz de imaginar, porque ela reconhece enquanto altar de tudo. Tudo existe em função do eu. Logo, não há necessidade de nos abstrairmos daquilo que somos. Não há capacidade de distância. E aqui nasce este reino das sensibilidades, o eclipse da razão, também outro livro. O eu é o mais venenoso dos pronomes. Quem não consegue sair do eu está condenado.
Em última análise, eu vou arriscar este pensamento, duvido até que consiga pensar devidamente. O pensar é o ato de sair de nós próprios. Isto seria para mais meditações. E o que é que eu quero dizer mais acerca do Erasmo Roterdão? Consolidou uma ideia que eu tenho em relação ao humor. O que é mesmo o humor? Vejo no Erasmo, vejo no Rabelais, vejo no Cervantes, vejo no Sterne, no livro Tristram Shandy, a capacidade de ser livre apesar de tudo. Não sei se inicialmente é uma tomada consciente, se vamos por aí depois logo se vê, que é esta luta desigual condenada ao fracasso, quase uma espécie de paródia à luta de onde saem todas as lutas, que é a luta contra a morte, mas esta luta de alguém, vamos chamá-lo artista, contra o mundo. Porque o mundo diz uma coisa, ele, ok, eu vou por aqui. E isso tem um preço. O que mudou, entretanto, é que a maioria de nós não se dispõe a pagar esse preço. Recuando para o tempo do Erasmo Roterdão, no tempo em que ele está inserido, vindo de onde ele veio, podíamos dizer do clero, e atuar na escrita com a liberdade com que ele atua, parece-nos já quase um elemento extraterrestre, em contraponto, seja na escrita, seja no discurso, acanhado. Mesmo aqueles que dizem que são imunes a esse tipo de coisas, a censura, a autocensura ou a censura positiva, que é ser obrigado a dizer coisas para não parecer assim assado. Nós estamos constantemente conscientes da imagem que, em princípio, estamos a projetar para o outro. O que revela aqui, mais uma vez, um enguiço. O homem contemporâneo está cheio de enguiços e uma das coisas que facilmente se ouve num discurso de 5 minutos é: eu não quero ser condescendente. Aliás, há uma crítica à condescendência quando, rapidamente, e às vezes num espaço de 5 minutos fazem-no 5 ou 6 vezes, é dizer determinada coisa, mas atentem, eu não sou isto. A descrição é na primeira pessoa, que foi um bandido do caraças, um ser escabroso, um filho da puta, à falta de melhor termo, porque até é o melhor termo, e depois dizem, mas atenção, não sou um filho da puta. E isso é atingir o cume da condescendência. Fizeste sem querer, porque não te deste conta, a descrição de um exímio filho da puta. No final, pedes ao teu público, é só para dizer que eu não sou um filho da puta. Esta é a condescendência, é o que estás a dizer, sem querer, que o teu público não sabe pensar. Atenção, a única forma de ler aquilo que eu disse é desta forma. É a condescendência máxima, é o paternalismo máximo, é até fugir àquilo que devia interessar o leitor ou o ouvinte. É um leitor selvagem. Ele deve ter a capacidade de devorar aquilo que está à sua frente e transformar noutra coisa. O criador não tem essa liberdade. O leitor, o receptor de uma determinada obra, no limite tem essa capacidade de transformar aquilo em qualquer coisa sua. Mas tem de ir munido, não é aquela forma espalhafatosa e elitista de transformar aquilo à sua medida para servir a narrativa. É outra coisa. É mergulhar nessa coisa sem saber bem para onde é que aquilo se dirige e sair de lá com um peixe. Nem sei que peixe é este. E o escritor nem sabia que havia peixe destes no meu rio. Não sabia. E depois esse peixe que o leitor sacou vai contaminar a obra vai se transformando noutras coisas. O Kafka só é Kafka devido às leituras que se foram fazendo durante estas décadas. Caso contrário, seria uma coisa mais curta. A obra vai engrossando com as suas interpretações. Se formos mais, não sei se é pessimistas, é sempre uma visão que me auxilia nestes cotovelos de raciocínio. Utilizando as palavras de Nietzsche. A frase lapidar e é uma espécie de estrela-guia no século XXI. Não há factos, há interpretações. Já está a surgir uma nova facção, os factos empáticos, etc., os factos que não ajudam a minha narrativa, e vemos em debate. É preciso saber colher os factos, porque mesmo o cientista, aquele que devia ser mais amigo dos factos, por vezes, por achar que já tem uma espécie de resultado na cabeça, e então vai olhar para todos os factos que tem e vai colher aqueles que lhe interessam. Muitos casos célebres, seja do 10º planeta, seja... Nós, quando queremos ver uma coisa, ela tem de existir à força. É impossível ter um facto panorâmico de uma ponta à outra que comece no início do universo e vá até ao fim. Nós, quando escolhemos um facto, estamos a podá-lo, estamos a escolher o seu início e o seu fim. Esquecendo o engenho, a patranha, a corrupção, uma segunda e terceira intenção, ao cortá-lo, aquilo que fica de fora pode denunciar o facto ou pode enquadrá-lo num esquema maior. E nós vemos isso em cortes. Aquela fração de tempo diz uma história.
Supondo que não é manipulada, isso já é outra coisa que está a acontecer e vai acontecer uma escala nunca antes vista. Aquele fragmento conta uma história. Nós não sabemos se pertence a uma história maior. Se porventura encontrarmos a história maior, percebemos a importância que lhe demos. É uma nota de rodapé e se calhar as intenções foram motivadas por outras coisas. A cabeça ocidental ludibria-nos facilmente. A maioria dos ocidentais não consegue viver com o vazio. É incapaz de dizer, não sei, silêncio, a pose observador. Faço o que eu fizer, vou sempre fazer merda. Isto é uma pose filosófica, do daoísmo, ou taoísmo se preferirem. Nós temos de ver sempre qualquer coisa, mesmo que não haja coisa à nossa frente, porque nós temos de mostrar resultados. E esta lógica do resultado, no limite, é louca. A maioria das vezes, se não todas, não há nada a fazer. Um exemplo, que nada tem que ver, e só para fechar este episódio, no outro dia estava a ver um documentário, Uma Mensagem para o Futuro, do Isaac Asimov. É um dos pais da ficção científica, é criado por inteligência artificial. No final, o que é que diz? Todas as palavras que o suposto Isaac disse foram ditas em outros contextos, aquilo foi colado. Não será toda a gente, só figuras muito fora do seu tempo é que irão confirmar tintim por tintim que aquilo foi dito. Mas supondo que tudo aquilo foi dito, o que eu desconfio, e acho que tenho razões para desconfiar, que a ordem não terá sido aquela. E isso muda tudo. A forma como colheu aquelas palavras diz tudo. O contexto, o que estava antes e o que estava depois muda tudo. Se eu disser um foda-se em seco, vocês dificilmente percebem a razão deste foda-se. Mas se eu tiver uma frase antes, e pá, acabei com a minha namorada, foda-se. Ok, já percebem qualquer coisa. E agora se eu continuar, mas não tem mal porque era uma piada. Este foda-se vai ganhando camadas. Nem sei porque é que vim por aqui. A polissemia do foda-se. Também já falei nisso. Somos facilmente ludibriados. As dinâmicas vão para aí. Nós só conseguimos consumir coisas pequenas e a nossa tendência é, com base nesta coisa pequena, nestes 10, 20, 30 segundos, eu consigo formular uma opinião de forma maquinal. Mais uma vez, a cabeça do ocidental, nós não conseguimos ficar no vazio. É muito difícil. Não nos está no sangue. E agora, a camada da inteligência artificial. Qualquer um destes fragmentos pode ser deturpado. Como a razão e o pensamento pertencem à esfera da pausa, e não é nada disso que o mundo nos está a pedir. Nós queremos é velocidade. A velocidade, dizem alguns, é igual a resultados, eficácia, sendo que ao aumentarmos a velocidade, a eficácia torna-se uma palavra fantasmagórica. Nas linhas de produção, quando aumentamos a velocidade, há um ponto a partir do qual, como as coisas são materiais, e ok, entramos na esfera virtual que pode acelerar isso até outro nível, mas simplificando a metáfora, imaginem uma linha de produção, vocês conseguem acelerar a linha de produção até um determinado ponto. E há um ponto a partir do qual vocês ainda conseguem acelerar, o desperdício vai aumentando. A velocidade já não é compatível com a produção. Depende de onde é que vocês fazem a colheita dos dados. Aumentou a velocidade, descartarem, houver uma forma de descartar os desperdícios, como é que eu posso dizer isto? Encher um determinado número de latas, e realmente vocês já enchem aquelas latas. Um olhar mais aturado. E pá, nessas latas estão amolgadas. Vai ser desperdício. Depende da forma como é que vocês... Ou coisas que voltam para trás. No caso das latas não dá para utilizar a metáfora aí. Mas uma coisa que volta para trás. E entretanto estão a contabilizar aquela coisa que vai e vem várias vezes. E os números crescem. O que é que eu posso dizer acerca disso do ponto de vista matemático? A economia, apesar de dar ares de matemática, é a coisa menos matemática de todas. Onde é que fica a nu? Quando a ciência é mesmo ciência, quando vai de peito aberto, isto é ciência, há uma coisa muito simples, que é a margem de erro. É impossível saber as coisas com 100% de certeza. E esta ideia, que pode ser das coisas primárias, isto devia aprender-se na primária ou na básica, se vocês apresentarem isto a um dono de uma grande empresa, não conseguem conceber isto. Não extrapolando para o limite, a economia baseia-se no crescimento ilimitado. Quando no mundo finito, e isto não joga a bota com perdigota, é impossível. E agora tenho de acabar que tenho uma coisa marcada. Já estou atrasado. Enfim, esta conversa há de ficar para outro dia. Estive aqui a desabafar o propósito deste semi-podcast contido no Tertulia de Mentirosos. E ficamos assim. Ainda não tenho forma de acabar este episódio. Não vos vou chamar nada. Ficamos assim com este desconforto.